Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer algo diferente aí de maquiagem. Eu vim contar pra vocês sobre a história do meu cabelo. Muita gente me pergunta sobre a minha transição. Pessoas vêm me perguntar tanto no Face como na minha página, etc. Eu vim falar um pouquinho dos meus tratamentos, dos meus cuidados com o meu cabelo, a minha transição, etc. Então, se você quiser continuar a saber mais sobre a história do meu cabelo, é só continuar assistindo. Pelo fato de que a minha transição não foi uma transição planejada, foi uma transição forçada, porque eu tive que cortar meu cabelo curto e logo em seguida eu tive que raspar o meu cabelo para fazer um tratamento. Umas pessoas chamam de transição, outras chamam apenas de corte, etc. Mas para mim é uma transição, porque eu passei por todo o processo que uma pessoa que faz big shop ou que faz transição mesmo, espera a parte, não tira a química do cabelo, porém deixa crescer para poder fazer o corte, o big shop, né, etc. Sim, né, eu sou muito estudada em relação ao cabelo não, mas eu entendo um pouquinho de minimamente, tá? Eu entendo sobre o meu cabelo. Para mim foi uma transição. Meu cabelo nessa fase ele passou por diversas mudanças, porque eu tive vários estágios em que meu cabelo ele ficava entre 2A, 2B, 3B, 3A, então ele passou por várias mudanças. Hoje mesmo ele está de uma forma bem diferente do que há uns 4 anos atrás ou 3 anos atrás. Ele está um pouquinho mais aberto do que o normal. Então eu vou tentar falar para vocês da forma assim mais clara, para que não fique muito confuso. Meu cabelo, como eu disse para vocês, desde pequena sempre foi na linha 2A, 2 e 3. Eu vou deixar uma foto para vocês aqui. Para quem não conhece ainda as numerações de cada caixa, de cada cabelo, eu vou deixar aqui para vocês verem, para não ficar tão confuso, tá? Porque eu vou dar números ao meu cabelo como ele era. Então, e também vou colocar fotos para vocês verem o antes e depois e etc. Então, vamos lá. Desde pequena meu cabelo ele sempre foi liso e cacheado nas pontas. Liso, extremo liso, enquanto que eu usava franja, minha mãe botava franja em mim quando eu era pequena. E depois, com o tempo, ele foi se modificando. Até os 12 anos, foi quando eu me lembro de ter feito meu primeiro corte grande, que eu não me lembro assim de ter feito, nem de ter cortado meu cabelo quando eu era pequena, porque eu não gostava. Foi aos 12 anos, tá? 12 anos eu cortei. Gente, desculpa, mas o Bernardo tá em casa, tô sozinha, etc e tal. E desculpa também pelo barulho do ventilador, tá? Desculpei, mas aqui tá o luz e feno. Então eu cortei pela primeira vez meu cabelo com 12 anos. Também não foi algo assim que eu queria, mas eu queria e não queria. Por quê? Gente, eu tô aqui toda largada. Na verdade, eu tô só com uma blusa aqui mesmo, bem. Então, eu cortei pela primeira vez o meu cabelo com 12 anos. Eu queria e não queria cortar. Eu queria cortar pelo fato de ser mais fácil de limpar a minha cabeça, porque naquela época eu era uma fazendinha de piolho. Eu devia estar, digamos, na 4ª série, eu acho que sim. Eu tinha piolho, eu distribuía. Eu era tipo um fornecedor para as outras cabeças. Então eu produzia os piolhos alimentares quando eles estavam grandinhos, eu fazia, eu passava por muita pessoa, porque eu produzia, eu já sou, desde pequena eu sou uma empresária, entendeu? Cortar. Meu cabelo para ficar mais fácil de limpar, etc. Quando eu decidi cortar meu cabelo, não foi uma coisa assim planejada, né? Eu fui, nessa época eu estava morando na casa do meu pai e eu queria cortar. Então eu fui no trabalho da minha mãe, minha avó estava lá e ela falou, você quer cortar, não sei o que. Eu falei que queria cortar. Minha avó simplesmente, né, porque minha avó é prática, papum, minha avó era prática, e ela pegou a tesoura e cortou. Então ela partiu meu cabelo no meio, fez 2 tranças e passou a tesoura.
Quando ela desfez as tranças, o meu cabelo simplesmente ficou igual da Chiquinha quando o Chaves cortou. Aí tu pensa, uma pessoa traumatizada pelo corte, fui eu. Então a partir dali eu já odeio cortar meu cabelo, porque ela cortou um aqui e outro aqui embaixo. E ficou assim quando desfez a trança. Tá, beleza. Cresceu. Porque o meu cabelo, graças a Deus, ele cresce muito rápido. Tá bom, limpei minha cabeça, acabou os piolhos. Foi até a minha madrasta que me ajudou com esse processo de extermínio daquele clã que existia na minha cabeça. E a partir dali, meu cabelo foi a primeira vez que eu fiz um corte grande. Aí beleza. Passaram-se os tempos, com 15 anos ele já começou a ficar um 2B, um 3A, aí depois com 17 anos ele já fechou completamente, então ele ficou um 3A, um 3B. Desde então eu nunca fiz nenhum processo químico, até hoje mesmo eu nunca fiz nenhum processo químico que alisasse completamente o meu cabelo. O que eu fazia era, se eu não me engano, nem nome eu sei, porque era mais algo para abaixar o volume, eu acho que é relaxamento que se fala. Eu fazia mais isso lá para os 19, 20 anos. Eu fazia relaxamento para poder abaixar o cabelo, abaixar a raiz do cabelo. E aí depois disso ele já começou a ficar mais fechado, ele era bem mais fechadinho mesmo, ele era bem enroladinho, bem pequenininho. Então, porque ele molhado ele batia na bunda e seco ele já ficava um pouquinho na altura da cintura, assim, um pouquinho mais abaixo assim do busto, digamos assim. Ele encolhia muito, pelo fato de ser bem enrolado. Aí com 19, 20 anos eu também fiz luzes no meu cabelo, o que não alterou muito o resultado do meu cabelo, continuou a mesma coisa, continuou cacheado do mesmo jeito. Também vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. Em cada etapa assim, eu vou deixar algumas fotinhos pra vocês verem, tá? Vou passar pela minha transição. Então, como eu falei pra vocês, eu não cortava meu cabelo desde os 12 anos de idade, então meu cabelo ele era extremamente enorme. Então foi algo traumático de início, porque eu nunca quis mais cortar meu cabelo. Não aparava a ponta, eu não fazia nada, não mexia no comprimento dele de jeito algum. Então eu tive que forçadamente cortar meu cabelo. Até então eu não queria passar pelo processo de raspar o cabelo, mas pelo fato de comprimento eu acho que eu não estava nem tão apegada assim. Ou depois que eu cortei eu cortei ele um pouquinho assim, se eu não me engano. Eu vou deixar também uma foto aqui pra vocês verem. Cortei daquela altura, então eu tive que passar por esse processo. Cortei, gostei, fiquei acho que uns 3 dias com ele curtinho assim, sendo que eu tive que raspar. E foi algo forçado mesmo, que era preciso, por algum ponto do tratamento, eu precisava raspar a cabeça. Eu gostei ou não gostei? Eu vou falar, eu não gostei. Eu não gostei pelo fato de me sentir estranha, porque nos primeiros dias eu não podia. Eu não podia mexer no meu cabelo, eu não vi meu cabelo até uns dias depois, entendeu? Porque eu não queria até. Eu não queria. Como eu tinha que fazer todos os procedimentos, enfaixar a cabeça, não tinha visto ainda como o meu cabelo estava, como estava o tamanho, como estava o corte, etc. Então, depois de uns dias assim, que eu consegui ver o tamanho que ele estava. O tamanho, sabe? Então, eu sabia que estava curto, mas eu não imaginava quão curto estava. Porque até então no tratamento eu não podia lavar a cabeça, eu não podia fazer muita coisa, então eu não me via sem a faixa. Quando eu me vi sem a faixa pela primeira vez, foi a primeira vez que me autorizaram a lavar o cabelo, ou a falta dele, me autorizaram a lavar. Então, aí foi um baque, né? Foi algo meio chocante pra mim, porque não tinha cabelo. Então, eu tive que me acostumar pelo fato de não ter cabelo e pelo fato ainda de ficar um tempo
com a cabeça enfaixada. Então eu não podia saber se eu tinha gostado ou não, porque eu não tinha tempo de parar e ficar analisando, sabe? Eu tinha que fazer os procedimentos, lavar a cabeça, etc, secar e enfaixar de novo. Eu acho que só depois, de um mês e meio, que, enfim, até por conta do crescimento do meu cabelo, porque tinha que tampar as cicatrizes que eu tenho na cabeça. Então eu comecei, foi na época que a igreja me ajudou muito, porque lá na igreja eu fiz amigos, conheci pessoas que enchiam minha bola, o povo enchia minha bola. Porque mesmo que a minha autoestima estivesse baixa por causa do meu cabelo, etc, as pessoas não deixavam ficar, entendeu? Então foi aí que surgiram amigas que me apresentaram aos turbantes, aos lenços, que foi uma fase assim maravilhosa, que eu simplesmente sou louca por lenço e turbante. Eu achei que o cabelo fazia falta, até a partir daí eu não comecei mais a sentir falta do meu cabelo, sabe? Meu cabelo pra mim era uma coisa assim supérflua. Então passei por essa transição, foi a hora que ele começou a crescer. E essa pra mim, de todas, desde a raspagem do meu cabelo, essa pra mim foi a pior fase que teve. Por quê, Mariana? Porque ele começou a crescer, e crescer sem forma. Ele começou a crescer e ficar uma coisa horrível. Ele não tinha... Eu penteava ele pro lado, ele é pro outro, puxava pro lado, ele é pro outro, e ficava pra cima, pra baixo. Ele não tinha formato, por mais que eu tentasse colocar ele numa posição, ele não ficava. Então essa pra mim foi a parte mais chata. Porém, como eu tinha conhecimento de lenços, etc, eu usava muito. Então esses foram os meus acessórios assim para transição do meu cabelo. Então eu comecei a abusar dos meus lenços e turbantes. Todo lugar onde eu ia tinha turbante, ou então eu usava boina, ou cobria meu cabelo com alguma coisa. Enfim, o que tinha lá eu tava cobrindo. Até a saia mesmo, eu já enrolei no meu cabelo, porque eu não tinha o lenço da cor da minha roupa. Eu peguei uma saia da minha mãe, olhando na minha cabeça com ele, livre dela. Então eu comecei a perceber que meu cabelo, ele estava passando por uma transição que era chata sim, porém eu estava gostando pelo fato da liberdade que meu cabelo me dava. Passaram-se o tempo, ele foi crescendo, ele crescia. Eu acho que na época que eu fui começar a cortar ele foi quando eu tinha acho que foi em 2014, que eu comecei a gostar do meu cabelo curto, sabe? Eu já gostava desde então, depois de uns 3 meses, depois que aquele tempo de adaptação passou, eu comecei a gostar do meu cabelo pequeno, sabe? Aquele amor que eu tinha pelo meu cabelo enorme já não tinha tão frio, até hoje eu não tenho. Convenhamos, eu não tenho mais aquele cabelo grande. Não me vejo mais com aquele cabelão todo. Eu acho lindo em outras pessoas, mas em mim não tenho paciência. Então meu cabelo foi crescendo, aí eu cortava sempre um pouquinho, tirava as pontas, coisas que antes com ele grande nem isso eu fazia, eu tinha pavor de cortar o cabelo. E até que quando eu engravidei foi aí que eu vi a mudança total do meu cabelo, que ele já não era nem mais um 2B, uns 3A, um 3B, um 3C, etc. Ele já era mais a parte do liso. Para ele poder ficar cacheado, eu já tinha que finalizar ele muito. Eu tinha que fazer várias aplicagem, etc. Óleo, tinha que botar, fazer diversas coisas para ele manter cacheado. Não sei o que me aconteceu. Mariana, o que aconteceu com o cabelo que você... Não faço a mínima ideia. Eu acho que foi uma mudança de hormônio, porque, meu cabelo ele simplesmente alisou. Principalmente nessa parte até ele, como ele estava grande, ele cresceu. Eu estava na área aqui do ombro, eu acho, um pouquinho mais abaixo, que é seco. E eu perdi os cachos. Pensei na gravidez toda, chegando no final parece que foi ficando pior. Então meu cabelo foi ficando ondulado, um pouquinho de nada de cacho na ponta
e liso na raiz até mais ou menos aqui assim. Liso mesmo, liso de escovado. E depois da gravidez eu comecei de novo pelo processo, né, de adaptação do meu cabelo voltar, porque ele era antes. Ele não chegou ainda, desde a minha gravidez do Bernardo, ele não chegou ainda a textura que ele era antes, de 3A, 3B, e chegava a ter um pouco de 3C, um pouquinho aqui embaixo, porque aqui embaixo sempre foi na parte mais crespa do meu cabelo. Então, hoje o meu cabelo ele é classificado 2C, 2C, 3A e aqui embaixo tem um pouquinho de 3B. Então está classificado assim, mas como ele antes ele era totalmente cacheado, ele era 3A, 3B, então não cheguei ainda nessa textura, mas eu acho que é por conta mesmo da gravidez. Por mais que o Bernardo tenha 2 anos ainda, eu acho que isso me afeta muito. Não sei se é psicose minha, etc. Resumidamente, assim, a história de todo o processo do meu cabelo, todas as mudanças, sobre o crescimento dele, que é absurdamente rápido. As pessoas chegam a me perguntar: Mariana, o que você faz no seu cabelo? Gente, eu não faço nada. Não faço nada, ele simplesmente cresce. Eu vou pegar uma foto aqui, eu cortei ele em dezembro. Ele já tá simplesmente, ele é mais aqui atrás, ó. Ele tá simplesmente enorme. Ele é muito cheio. Embora na raiz ele esteja um pouquinho ralo por conta da gravidez, que deixou ele com o cabelo assim, vai entender. Mas aos pouquinhos ele tá voltando, sabe? E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero muito ter falado a história, sabe? Mesmo que seja resumida com o meu cabelo pra vocês. Gostei muito de dividir com vocês um pouquinho da história, sabe? Não só minha, mas do meu cabelo em si, né? Que pelas mudanças que ele sofreu, pela mudança de textura, pelo crescimento, que parece absolutamente cresceu. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se vocês gostarem, clique em gostei, avalie bastante para poder saber que vocês gostaram desse tipo de vídeo e assim eu poder trazer mais vídeos desses para vocês, sobre esclarecimento sobre o meu cabelo, sobre histórias, etc. E também deixem aqui abaixo nos comentários qualquer dúvida que eu tenha falado aqui, que vocês quiserem saber sobre o meu cabelo. Uma coisa que eu não falei, eu dei com luzes, tá, gente? Eu fiz ano passado, se não me engano, em outubro, novembro, fiz luzes no meu cabelo. Então é isso. Deixa qualquer dúvida aqui embaixo pra mim poder responder vocês. Eu vou adorar vocês interagindo aqui embaixo. Me sigam nas minhas redes sociais, que é o Instagram Mariana Silva Makeup e no Facebook Mari Silva Makeup, tá bom? Nesse vídeo. Não se esqueça de avaliar, se inscreve aqui no canal, tá bonita? É isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.